Olá, se você é mulher e entrou na menopausa há mais de 10 anos, de um tempinho pra cá vem percebendo um suor excessivo no rosto, no cabelo, de maneira exagerada, sem motivo aparente, esse vídeo é pra você. Oi pessoal, Dr. Alan Pontes aqui, eu sou cirurgião torácico especialista no tratamento por excesso de suor. Aqui no YouTube e lá no Instagram também, a gente tem diversos vídeos a respeito desse assunto. Se é do teu interesse, então já se inscreve aí que vai valer a pena. A gente já falou sobre a hiperidrose primária específica do rosto em outro vídeo, tem link aqui nos cards. Lá a gente aborda o que é a doença, como que ela surge, principais queixas relacionadas, diagnóstico diferencial, que outro tipo de doença pode também simular esse suor excessivo, também como o tratamento. Qual é a melhor forma de manejar essa doença chamada hiperidrose primária, sobretudo a do rosto. Hiperidrose primária crânio-facial. Pega o rosto e o couro cabeludo. Caso você tenha chegado nesse vídeo agora, é novo aqui no canal e ainda não sabe o que é essa doença, eu recomendo fortemente que você pause agora esse vídeo, vai lá, assiste, depois volta aqui. Não faz o menor sentido eu explicar tudo novamente, né? Vai ser repetitivo, redundante e o vídeo vai ficar muito longo, né? Então vai lá, volta lá, assiste, depois você volta, tá bom? Mas em resumo, hiperidrose primária é uma doença genética, responsável pelo suor em excesso em determinadas áreas do nosso corpo, além do necessário para o controle da temperatura. Então hoje estamos falando especificamente da hiperidrose crânio-facial, que afeta somente o rosto e o couro cabeludo. E o tempo de início dessa doença ela é muito importante para a gente fechar o diagnóstico da hiperidrose primária. Ela segue uma ordem cronológica. Por exemplo, pacientes que sofrem com hiperidrose primária da mão e dos pés, a doença ela surge ali no comecinho da infância, no final da primeira infância, ali por volta dos 8 anos de idade. Tem relatos de crianças que começam a suar muito na mão e nos pés antes de começar a andar, já engateando, começa a escorregar ali com a mão, até sofrendo algum tipo de acidente. A hiperidrose axilar, aquela que afeta somente a região embaixo do braço, da axila, surge depois da puberdade, no início da adolescência. E a hiperidrose crânio-facial, que é o que a gente está falando aqui, surge já na fase adulta, depois dos 28, 29, 30 anos. É muito clássico isso. Quando a pessoa começa a apresentar algum sintoma de hiperidrose fora dessa ordem cronológica, chama atenção. Até aqui tudo bem, só que existe um subtipo da hiperidrose crânio-facial, raramente comentado em congressos, eventos, trabalhos científicos e muito menos aqui na internet. E esse subtipo ele é responsável pelo excesso de suor somente no rosto e cabelo, só que em mulheres na fase de pós-menopausa, ou seja, bem tardio, bem depois aí dos 30 anos que a gente acabou de comentar. E talvez esse aí possa ser o seu caso, então se você se identificou com essa descrição, já valeu o seu like, deixa aí que vai me ajudar bastante. Ou talvez seja provável que você esteja agora falando o seguinte: ah, doutor, mas todo mundo sabe que quem tem menopausa tem isso, né? Isso aí é comum em pessoas que têm menopausa. Então vamos por partes. Primeiro, o suor em excesso decorrente aí da menopausa, ele tem um padrão muito típico. Acontece da seguinte forma: a mulher sente um calorão de maneira súbita e repentina, que começa aqui na parte do pescoço, do colo e se estende para o rosto. Isso gera um estímulo para o centro de controle da temperatura do hipotálamo e, por conta disso, depois vem uma descarga de suor para tentar compensar esse aumento de temperatura, mais ou menos aí de 0,4 graus Celsius. É assim que acontece. E junto desse estímulo, desse calorão, às vezes a mulher tem queixas de ansiedade, palpitações, sensação de mal-estar, né? Então, existe um padrão específico já, característico. E esse conjunto de sinais e sintomas que a gente acabou de descrever recebe o nome de fogachos. Isso acontece no climatério, na menopausa, e tem uma causa já estabelecida, que é a queda do estrogênio. Então, a queda dos hormônios é responsável por esses sintomas. A hiperidrose primária do rosto é uma outra doença, não tem nenhuma relação com hormônios, acontece por causa genética. Segundo, na maioria das vezes, esses sintomas dos fogachos surgem no comecinho do climatério. A mulher ainda nem entrou na menopausa mesmo e já começa a sentir esses calorões, essas queixas repentinas. Diferentemente do que a gente acabou de falar, que surge depois da menopausa. Como eu falei lá no começo do vídeo, surge uns 10, 15 anos depois que a mulher já entrou na menopausa. E o período aí não bate. Terceiro, as queixas do fogacho são muito clássicas. Como eu expliquei para vocês. Tem uma ordem do surgimento. Primeiro vem o calorão repentino, às vezes com ansiedade, palpitação, e aí vem a resposta do cérebro para estimular o suor. São queixas bem diferentes do que eu estou falando. A doença da hiperidrose é só suor. Vem porque vem e não tem o calorão clássico que precede o excesso do suor. Às vezes a pessoa acabou de sair do chuveiro, isso é bem comum esse relato, né? Doutor, acabei de tomar banho, acabei de sair do chuveiro e eu já estou pingando de suor na cabeça. Então não tem ali o calorão prévio. E
E por último, pessoal, o argumento que mais combate essa teoria de que o que eu estou explicando para vocês é só fogachos da menopausa, porque os fogachos melhoram com a reposição hormonal, já que ela é a causa dos sintomas. Se eu vou lá e faço reposição hormonal para aquela paciente, ela vai melhorar dessas queixas. E a hiperidrose crânio-facial pós-menopausa não melhora, não tem nenhuma relação. Como esse artigo aqui de 2018 nos mostrou. Na verdade, o primeiro artigo, pelo menos que eu encontrei na revisão breve que eu fiz, a citar esse tipo de hiperidrose, esse subtipo da hiperidrose crânio-facial. Ou seja, percebam que é algo recente, de 2018. Então, isso posto, o que fazer? Como manejar essas mulheres aí que estão sofrendo com esse suor do rosto e do cabelo? Pessoal, eu confesso que essa é uma pergunta bem desafiadora e a resposta não é nada fácil. O primeiro passo é a gente tentar identificar se essa hiperidrose tem intensidade severa a ponto de impactar a qualidade de vida do paciente. Se é o seu caso, né? Reflita aí. Será que esse suor em excesso está realmente me atrapalhando? Será que está me impedindo de fazer as coisas? Não estou mais tendo vida social, não estou podendo sair com as minhas amigas, com os meus filhos, com meus netos. Por conta disso, fico pensando o tempo todo nisso. Isso aí está me deixando muito frustrada, ansiosa, até às vezes depressiva. É desse nível o seu suor? Chega a ficar realmente molhada o rosto, o couro cabeludo, o cabelo todo ensopado, como se tivesse de fato tomado banho. O suor ele chega a escorrer nas roupas, né? Chega a ficar pingando a roupa por conta do suor que sai da cabeça e do couro cabeludo. Isso aí é o que a gente chama de hiperidrose severa. Agora, não, doutor, é só aqui no bigode, aqui em cima do lábio, um pouquinho na testa, mais quando tá quente de fato, mais quando eu tô varrendo a casa. Isso é uma hiperidrose leve, pessoal. Isso aí não merece nem que seja feito algum tipo de tratamento, porque a gente vai ver já já, ok? Então o primeiro passo é esse, identificar qual é a severidade real da sua hiperidrose. Então, como eu estava falando, casos leves da hiperidrose crânio-facial, tendemos a iniciar tratamento com medicação. Já tem um vídeo aqui no canal a respeito disso. Qual é a medicação que ajuda a amenizar os sintomas da hiperidrose? Se você não viu também, dá uma olhadinha lá. A gente fala especificamente sobre a oxibutinina, o famoso Retemic. O grande problema dessa medicação são os efeitos colaterais, como eu abordei no vídeo, tá? Então, a gente pega o que eu falei lá e potencializa para cá. Por quê? Porque a gente está falando de uma população idosa. Os efeitos colaterais do Retemic, da oxibutinina, já são severos para a grande maioria dos pacientes. Então, quando a gente joga isso na população idosa, temos que ficar bem atentos e ser bem cautelosos na hora de indicar esse tipo de tratamento. O cuidado tem que ser redobrado. Por exemplo, idosos já possuem o trânsito intestinal naturalmente mais lentificado. E essa medicação intensifica isso. Então pode ser que fique bem constipado. Às vezes o paciente faz um fecaloma. É uma condição que as fezes ficam presas no intestino a ponto de precisar uma extração manual no hospital. Esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. Outro exemplo, a principal causa de óbito em idosos, na população mais velha, é queda. Todo mundo sabe disso. Um idoso, quando cai, normalmente ocorre uma sucessão de eventos. Às vezes, acabam culminando aí na morte desse paciente. E a medicação que a gente está falando, normalmente gera tonturas. Normalmente pode dar turbação visual, o que facilita essa queda. E mais importante ainda, o glaucoma de ângulo aberto é a principal contraindicação da oxibutinina. E sabe qual é a população que mais tem glaucoma? São os pacientes mais velhos. O glaucoma de ângulo aberto surge ali por volta dos 45, 50 anos e tende a aumentar ainda mais essa incidência com o passar da idade. Especialistas estimam que população acima dos 70 anos, 10% das pessoas vão ter glaucoma. Então é bem rigoroso a indicação do uso da oxibutinina na população idosa. Não estou aqui dizendo que você não pode fazer, estou falando é que você precisa ir ao médico, o médico vai lhe avaliar, fazer exames, vai lhe prescrever que você seja consultado ali com um oftalmologista para avaliar se você tem ou não glaucoma, e só assim, desde que a hiperidrose crânio-facial esteja realmente incomodando, pensar em fazer o uso dessa medicação. Não tome remédio por conta própria, que fique aqui o alerta. Nos casos mais severos, que a gente exemplificou aqui nesse vídeo, né, de ficar com o cabelo ensopado, molhar as roupas, etc., ou nos pacientes que não responderam bem ao uso da medicação, a cirurgia pode ser considerada a nossa famosa simpatectomia, que a gente já falou tantas vezes aqui no canal. Só que aqui a gente também tem um problema. Pessoal, eu disse que não seria fácil. Falei. Por quê, doutor? Qual é o problema da simpatectomia? Todo mundo sabe que o principal efeito colateral, a principal complicação da simpatectomia é a temida sudorese compensatória. E nesse vídeo aqui eu abordei quais são os pacientes mais propensos a terem essa compensatória. E você aí que é muito inteligente, já assistiu todos os nossos vídeos, sabe muito bem aonde que eu quero chegar. Pois é, pacientes mais velhos,
acima de 30 anos. E a nossa população idosa aqui com certeza tem mais de 30 anos. Pacientes que querem operar, querem fazer a simpatectomia para o rosto, que envolve ali cortar o nervo na altura de R2, o famoso T2. Esses pacientes também fazem mais compensatória. Pacientes obesos são os 3 perfis de pacientes que mais fazem compensatória, e não só mais fazem compensatória, como tendem a fazer mais compensatória severa, aquela compensatória que realmente atrapalha a vida da pessoa muito mais do que a hiperidrose anterior. Ok, então aqui a gente tem pelo menos 2 critérios desses 3 para fazer uma compensatória mais severa. Às vezes até 3, né? Se a paciente já for obesa, ela contempla aí os 3 critérios para ter mais compensatória. Então, pessoal, o que fazer com a pessoa idosa, dos seus 65, 70 anos, que nos últimos 2 anos vem apresentando um suor intenso no rosto a ponto de atrapalhar a sua vida, a ponto de não querer mais sair de casa, a ponto de não praticar as suas atividades e se tornar reclusa. Tem muita gente com essas queixas por aí. O que fazer para essa senhora? Como eu falei, é uma situação difícil decidir. A decisão tem que ser tomada em conjunto, tanto o paciente, médico, familiares, né? Expondo tudo isso que eu estou conversando com vocês. Primeiro, é realmente um suor a ponto de atrapalhar mesmo, intenso? Será que vale a pena tentar começar a medicação e ver a resposta? Ou, devido aos seus diversos efeitos colaterais e às comorbidades dessa paciente, a medicação pode ser proscrita, pode ser contraindicada de toda forma. E aí a possibilidade da cirurgia deve ser considerada. Mas o paciente tem que estar muito ciente de que, bem provável, vai ter uma compensatória severa, ok? Isso tem que ficar muito claro. Mas eu vejo isso todo dia no consultório. Pessoas com suor excessivo no rosto, que sofrem demais com isso e acabam optando pela cirurgia, muito embora saiba das possibilidades de ficar suando ali na barriga, nas costas, por exemplo. Então, pessoal, concluindo, em resumo, o que é que a gente tem? Primeiro, suor em excesso que surge somente no rosto e no cabelo, 10 a 15 anos depois da menopausa, é uma doença, sim, e não é por conta da menopausa. Recebe o nome de hiperidrose primária crâniofacial pós-menopausa. 2. Não tem relação com hormônio, uma vez que a reposição hormonal típica de quem está ali na fase da pós-menopausa não interfere em nada nesse suor do rosto e do cabelo. 3. Pode ser manejada em casos mais leves com medicação, desde que seja prescrita pelo médico que maneja pacientes com hiperidrose. E 4. Em casos muito severos, que impactam aí a qualidade de vida da pessoa, a cirurgia pode sim ser considerada, mesmo na idade avançada. Bom, pessoal, esse vídeo ele é bem inchado, eu sei disso. Ele é específico aí para um determinado público, mas eu tenho percebido um aumento cada vez maior aí no consultório de pacientes com essa demografia, né, com essas características. Inclusive, em janeiro, estamos em fevereiro agora de 2024, em janeiro a gente operou uma senhora de 67 anos, suor só no rosto e no cabelo, que começou depois da menopausa. E semana que vem a gente vai operar uma de 62 anos com as mesmas características. E aqui também na internet, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, eu percebo um aumento da população mais idosa sofrendo com essa doença. Então, espero que essas informações passadas aqui no vídeo ajude futuras mulheres com esse problema, tá bom? Então, conte sempre comigo, fique em paz e até a próxima. Tchau, tchau.